Há momentos na existência humana em que o impossível deixa de ser conceito abstrato e se torna experiência vivida, tão real que nenhuma quantidade de ceticismo consegue apagá-la da memória. Momentos em que as leis que governam a realidade parecem suspensas, e somos confrontados com algo que vai além de toda a compreensão. Esta é a história de uma mulher que ouviu o tempo parar. Não metaforicamente. Não simbolicamente. Mas literalmente ouviu o silêncio que vem quando cada som do mundo cessa simultaneamente, quando cada movimento é congelado, quando a própria passagem dos segundos parece ser interrompida por força que não deveria existir. E naquele silêncio impossível, ela ouviu algo mais. Uma voz. Uma mensagem. Uma revelação que mudaria não apenas como ela entendia o tempo, mas como entendia sua própria existência e o propósito profundo que a mantinha aqui. Se você já experimentou um momento em que tudo pareceu congelar, em que o mundo inteiro ficou suspenso enquanto algo extraordinário acontecia, esta história vai ressoar com algo profundo dentro de você. Porque ela nos lembra que o tempo não é o que pensamos que é, e que há momentos em que o eterno pode invadir o temporal de formas que desafiam toda a lógica, mas que são inegavelmente reais. Seu nome era Isadora. 45 anos, violinista profissional, divorciada há 7 anos, sem filhos, vivendo sozinha em apartamento modesto no centro da cidade. Sua vida girava em torno da música. Ela tocava em orquestra sinfônica, dava aulas particulares, ocasionalmente fazia apresentações solo em eventos. A música não era apenas profissão para ela. Era a linguagem primária através da qual entendia o mundo, processava emoções, conectava-se com algo maior que si mesma. Desde criança, o violino tinha sido sua forma de falar quando palavras falhavam, de chorar quando lágrimas não eram suficientes, de celebrar quando a alegria transbordava. Mas nos últimos anos, algo tinha mudado. A música, que sempre tinha sido fonte de alegria e significado, estava começando a parecer mecânica. Ela tocava as mesmas peças repetidamente. Ensaios. Apresentações. Aulas. Tudo tinha se tornado rotina. E com a rotina veio o sentimento crescente de vazio, de questionar se havia algum propósito real no que fazia. Ela tinha dedicado a vida inteira à música, sacrificado relacionamentos, estabilidade financeira, possibilidades de família. E para quê? Para tocar notas que outras pessoas tinham escrito, para audiências que esqueceriam a apresentação antes de chegar em casa? A pergunta a atormentava nas horas quietas da noite. Havia sentido real em tudo isso? Ou ela tinha desperdiçado vida perseguindo algo essencialmente sem significado? Naquela quinta-feira de março, Isadora estava em casa praticando. Tinha apresentação importante chegando, concerto de Tchaikovsky que já tinha tocado centenas de vezes, mas que exigia prática constante para manter precisão. Ela estava no meio de passagem particularmente difícil, dedos dançando nas cordas, arco movendo-se com precisão automática nascida de décadas de repetição. E então, no meio de uma nota sustentada, algo aconteceu. O som parou. Não gradualmente. Não como quando você para de tocar e o som se dissipa. Mas instantaneamente. Como se alguém tivesse cortado todas as ondas sonoras do universo simultaneamente. Isadora continuou movendo o arco por reflexo, mas não havia som. O violino estava completamente silencioso. Ela parou, confusa, pensando que algo estava errado com o instrumento. Mas então percebeu algo mais perturbador. Tudo estava silencioso. Não apenas o violino. Tudo. O tráfego da rua lá fora, que era barulho constante de fundo na vida dela, tinha desaparecido completamente. O zumbido baixo da geladeira na cozinha estava ausente. O relógio na parede, aquele tic-tac irritante que normalmente mal notava, estava mudo. Não havia som algum. Nenhum. Era silêncio tão completo, tão absoluto, que era quase doloroso. Como se o próprio ar tivesse esquecido como conduzir vibração. Isadora abaixou o violino lentamente, coração começando a bater mais rápido. Alô, ela chamou, apenas para testar se podia fazer som. Mas sua voz não saiu. Ou melhor, saiu. Ela sentiu cordas vocais vibrarem, sentiu ar passar pela garganta, mas não produziu som audível. Era como estar debaixo d'água, ou numa câmara de vácuo,
exceto que ela podia respirar normalmente. Estava apenas, sem som. Todo som tinha sido removido da realidade. Ela caminhou até a janela, movimentos parecendo estranhamente lentos, como se estivesse atravessando algo mais denso que ar. Lá fora, a cena era perturbadora de forma surreal. Tudo estava parado. Carros congelados no meio da rua, alguns com rodas suspensas ligeiramente acima do asfalto como se tivessem sido pegos no meio do movimento. Pessoas na calçada imóveis em posições impossíveis, meio passo, pés no ar, desafiando gravidade. Pássaro suspenso no céu, asas abertas, eternamente entrebatidas. E tudo absolutamente, completamente silencioso. O pânico começou a subir na garganta de Isadora. Isto não era possível. Simplesmente não era possível. Mas estava acontecendo. Estava acontecendo agora, ao redor dela, e ela estava completamente sozinha nesta versão congelada da realidade. Ela tentou gritar novamente, som desesperado que nunca se materializou, e então fez o que músicos fazem quando palavras falham. Levantou o violino e tentou tocar. O arco tocou as cordas e milagrosamente, impossível mais real, som emergiu. Uma única nota, clara e pura, cortando o silêncio absoluto como faca através de manteiga. E no momento em que aquela nota soou, algo mais aconteceu. O silêncio respondeu. Ou melhor, algo dentro do silêncio respondeu. Havia presença ali, Isadora percebeu de repente. Presença que não estava lá antes, ou que estava mas ela não tinha percebido até fazer som naquele vácuo impossível. E então ela ouviu. Não com os ouvidos, porque som físico ainda não estava funcionando exceto pelo violino. Mas ouviu da mesma forma que você ouve pensamentos na própria cabeça. Uma voz. Antiga. Gentil. Infinitamente paciente. Isadora. Finalmente. Você finalmente está quieta o suficiente para ouvir. O coração dela pulou. Quem está aí? O que está acontecendo? Por que tudo parou? A voz veio novamente, e havia qualidade nela que fazia Isadora pensar em cordas de instrumentos vibrando em harmonia perfeita. Nada parou. Você apenas foi retirada do fluxo temporal por momento. Trazida para lugar entre segundos. Lugar onde eu posso falar e você pode ouvir sem distrações do mundo barulhento. Eu tenho tentado alcançar você por anos, Isadora. Mas você estava sempre tão ocupada, tão barulhenta, tão perdida na repetição mecânica que esqueceu como ouvir o silêncio de onde toda a música verdadeira vem. Isadora sentiu lágrimas começarem a formar, embora não entendesse completamente por quê. Quem é você? A resposta veio carregada de calor que era quase tangível. Eu sou a fonte de onde toda beleza flui. Eu sou o silêncio entre as notas que dá significado à música. Eu sou aquele que colocou o amor por violino no coração de criança pequena décadas atrás. Você me chamaria de Deus, embora esse nome carregue tanto peso e equívoco. Mas sim. Sou eu. E parei o tempo ao redor de você porque há coisas que você precisa ouvir. Coisas que você precisa entender antes de desistir completamente, antes de abandonar o dom que te dei, antes de concluir que sua vida não tem sentido. As lágrimas estavam caindo livremente agora, silenciosas no silêncio absoluto do mundo congelado. Como você sabe que estava pensando isso? Como sabe que estava prestes a desistir? A voz era gentil, sem julgamento. Eu sei cada pensamento antes que você o pense completamente. Conheço cada dor, cada dúvida, cada momento de desesperança quieta. Vejo você, Isadora. Sempre vi. E dói quando minhas filhas e filhos esquecem seu valor, quando começam a acreditar que são insignificantes, que suas vidas não importam, que o que fazem não faz diferença. Isadora apertou o violino contra o peito, como se fosse âncora em mar tempestuoso. Mas não faz diferença. Eu toco músicas que outras pessoas escreveram. Para audiências que esquecem. Para quê? Qual é o propósito de qualquer coisa disso? E então veio a resposta que mudaria tudo. Você realmente acha que música é sobre notas? Sobre técnica? Sobre performance? Oh,
minha criança preciosa. Música é sobre vibração, sobre frequência, sobre tocar não ouvidos mas almas. E você tem feito isso. Cada vez que toca. Cada vez. Deixe-me mostrar. E então, mesmo com o mundo ainda congelado ao redor, Isadora viu. Não com olhos físicos. Foi mais como memórias sendo projetadas diretamente na consciência. Ela viu a apresentação de 3 anos atrás. Concerto de Natal. Ela tinha tocado Ave Maria. E viu o homem na quinta fila, homem de meia idade com rosto cansado. Viu como ele tinha vindo àquele concerto apenas porque esposa tinha insistido, como estava passando por depressão severa, como tinha considerado seriamente suicídio nas semanas anteriores. E viu como, quando a música dela começou, algo dentro dele quebrou. Ou melhor, algo se abriu. Viu lágrimas começarem a cair no rosto dele. Viu como aqueles 4 minutos de música tocaram lugar dentro dele que palavras nunca alcançariam. E viu ele, semanas depois, numa sessão de terapia, dizendo, houve este momento num concerto. Esta música. E fez-me lembrar que beleza ainda existe. Que há razões para ficar. A visão mudou. Outra apresentação. 2 anos atrás. Recital pequeno. Audiência de talvez 30 pessoas. Ela tinha tocado Meditation de Massenet. E viu menina adolescente na segunda fila. Menina lidando com ansiedade severa, que vivia em estado constante de tensão, que tinha esquecido como relaxar, como respirar, como existir sem medo constante. E viu como a música criou espaço. Como pela primeira vez em meses, a menina sentiu seus ombros relaxarem. Sentiu respiração aprofundar. Sentiu, por breves minutos preciosos, o que era estar em paz. E viu ela procurando música clássica depois daquilo, usando como ferramenta para gerenciar a ansiedade, encontrando naquela linguagem sem palavras algo que medicação e terapia sozinhas não tinham conseguido dar. A visão mudou novamente. E novamente. E novamente. Dezenas delas. Centenas talvez. Cada pessoa tocada pela música dela de formas que ela nunca soube. Casais que tinham brigado no carro a caminho do concerto e que seguravam mãos novamente durante performance. Crianças que descobriram pela primeira vez que música podia fazer coração doer de forma boa. Idosos que eram transportados de volta para memórias preciosas através de melodias familiares. Pessoas solitárias que, por uma hora, se sentiam menos sozinhas porque música criava senso de comunidade compartilhada, de emoção coletiva, de humanidade conectada. E então viu algo mais. Viu ondas. Não ondas de água, mas ondas de energia, de vibração, emanando do violino cada vez que tocava. Viu como essas ondas se espalhavam muito além da sala de concerto, muito além da audiência imediata. Viu como a vibração de beleza que ela criava afetava o próprio tecido do espaço ao redor, elevando frequência, adicionando luz onde havia escuridão, criando bolsões de harmonia num mundo frequentemente dominado por caos e dissonância. Você vê, a voz disse gentilmente. Você não estava apenas tocando notas. Estava sendo conduto para algo sagrado. Cada vez que levanta aquele violino e toca com presença, com intenção, com abertura para algo maior fluir através de você, está fazendo o trabalho que importa eternamente. Está curando. Elevando. Conectando. Está fazendo exatamente o que foi colocado aqui para fazer. Isadora estava soluçando agora, anos de frustração e vazio se dissolvendo diante daquela revelação. Mas eu não sabia. Nunca vi nenhum disso. Como eu deveria saber que estava fazendo diferença? A voz era cheia de compaixão infinita. Você não deveria saber. Esse é o teste, veja. Continuar fazendo o trabalho mesmo sem ver resultados imediatos. Continuar oferecendo o dom mesmo quando parece que ninguém está realmente prestando atenção. Continuar sendo fiel ao chamado mesmo quando dúvida sussurra que é sem sentido. Isso é fé, Isadora. Isso é confiança. Isso é viver sabendo que é parte de algo muito maior que pode vir. Mas é tão difícil, Isadora sussurrou.
É tão difícil continuar quando parece mecânico, quando perdi a conexão, quando esqueci por que comecei. A resposta veio firme, mas cheia de amor. Então lembre. Lembre agora. Neste momento fora do tempo. Lembre por que criança de 6 anos pegou o violino pela primeira vez e sentiu que tinha encontrado linguagem que sua alma reconhecia. Lembre da primeira vez que tocou e sentiu algo maior que você fluindo através dos dedos. Lembre que música nunca foi sobre você. Foi sempre sobre ser canal. Sobre permitir que beleza fluísse do divino através de você para o mundo que desesperadamente precisa de beleza. E Isadora lembrou. Não apenas mentalmente, mas visceralmente. Sentiu novamente aquela primeira vez, aquela sensação de pura alegria quando o arco tocou cordas e som emergiu. Sentiu o senso de propósito que tinha antes de ego e expectativas complicarem tudo. Sentiu a simplicidade pura de apenas servir a música, de ser veículo através do qual algo sagrado podia se manifestar. Eu quero sentir isso de novo, ela disse, voz quebrada mas determinada. Quero voltar àquele lugar. Mas não sei como. Não sei como atravessar todos os anos de repetição mecânica e cinismo e dúvida. A voz respondeu com instrução simples mas profunda. Você para. Você respira. E antes de cada vez que tocar, antes de cada ensaio, cada aula, cada apresentação, você se lembra. Lembra que não está apenas tocando música. Está sendo conduto para algo sagrado. Está servindo a algo maior. E então toca não para audiência, não para perfeição técnica, não para aprovação. Mas para mim. Como oferenda. Como oração. Como ato de amor. E quando faz isso, quando toca daquele lugar, magia acontece. Milagres acontecem. Cura acontece. Não sempre de formas que você vê. Mas sempre. Sempre. Isadora sentiu algo mudando dentro dela. Como se algo que tinha estado congelado por anos estivesse começando a derreter. Você vai parar o tempo de novo? Vai me mostrar coisas assim de novo? Havia tristeza gentil na resposta. Não da mesma forma. Isto foi presente único. Momento de graça para puxar você de volta quando estava perigosamente perto de desistir completamente. Mas não preciso parar o tempo para estar com você, Isadora. Estou sempre presente. No silêncio entre as notas. Na respiração antes de começar a tocar. No momento de quietude quando música termina e há aquele espaço suspenso antes de aplausos. Estou ali. Sempre estive. Você apenas esqueceu de procurar. Como volto? Como saio deste lugar? A voz já estava começando a recuar, como se a própria conversa estivesse chegando ao fim natural. Você toca. Toca uma nota. Com intenção. Com presença. Com lembrança de tudo que viu aqui. E quando tocar, o tempo vai começar de novo. E você vai voltar ao mundo normal. Mas não será a mesma pessoa. Porque agora sabe. Sabe que sua vida importa. Que sua música importa. Que cada nota tocada com amor e intenção cria ondas de luz que se espalham mais longe do que pode imaginar. Então toque, minha filha. Toque e volte. E lembre. Sempre lembre. Isadora levantou o violino com mãos ainda tremendo ligeiramente de emoção. Colocou o arco nas cordas. Respirou fundo. E tocou. Uma única nota, sustentada longa e pura. E derramou tudo naquela nota. Toda gratidão. Toda reverência. Toda renovação de propósito. Tocou como oração. Como oferenda. Como sim absoluto para chamado que tinha recebido décadas atrás mas que tinha esquecido como honrar. E quando a nota soou, o mundo voltou à vida. Não abruptamente, mas como onda suave se movendo através da realidade congelada. Som retornou primeiro. O tráfego. A geladeira. O relógio. Depois movimento. Carros completando seus trajetos. Pessoas finalizando seus passos. Pássaro batendo asas e desaparecendo no céu. E tempo, tempo precioso começou a fluir novamente,
cada segundo marchando adiante como sempre fez, como se nunca tivesse parado. Isadora baixou o violino lentamente, olhando ao redor do apartamento familiar. Tudo parecia mesmo. As mesmas paredes. Os mesmos móveis. A mesma luz entrando pela janela. Mas tudo também parecia diferente. Por que ela era diferente? Porque tinha sido retirada do tempo e mostrado algo que mudava tudo. Tinha visto o impacto invisível da sua vida. Tinha ouvido a voz de Deus falando diretamente com ela. Tinha recebido renovação de propósito quando estava prestes a desistir completamente. Ela olhou para o relógio na parede. Exatamente o mesmo horário de quando tudo tinha parado. Como se nenhum tempo tivesse passado no mundo externo. Mas dentro dela, algo fundamental tinha mudado. Algo tinha sido curado. Algo tinha sido restaurado. Nos dias seguintes, Isadora abordou música de forma completamente diferente. Antes de cada vez que tocava, parava. Respirava. Lembrava do que tinha visto naquele momento impossível fora do tempo. Lembrava das vidas tocadas. Das ondas de luz. Do propósito sagrado. E então tocava não mecanicamente, mas como ato de devoção. Como serviço. Como amor manifestado em vibração e frequência. E algo mudou. Ela podia sentir. Não apenas nela, mas nas pessoas ao redor. Estudantes que tinham estado lutando de repente faziam avanços. Colegas comentavam que ela parecia diferente, mais presente, mais viva. E nas apresentações, havia qualidade na música que não estava lá antes. Não tecnicamente melhor necessariamente. Mas mais profunda. Mais conectada. Mais real. 3 semanas após o tempo parar, Isadora estava dando aula para a menina de 15 anos que lutava com peça difícil. A menina estava ficando frustrada, prestes a desistir. E Isadora se viu dizendo algo que nunca teria dito antes. Não é sobre acertar todas as notas perfeitamente. É sobre permitir que algo maior flua através de você. É sobre servir a música em vez de tentar dominá-la. É sobre lembrar que quando toca, está criando beleza que o mundo precisa, que está tocando não apenas instrumento mas almas. A menina olhou para ela, surpresa, mas algo no rosto mudou. E quando tentou a peça novamente, havia abertura que não estava lá antes. E a música que emergiu era diferente. Ainda imperfeita tecnicamente. Mais viva. Real, conectada. 6 meses depois, Isadora estava em apresentação solo. Pequeno recital. Audiência de talvez 50 pessoas. E enquanto esperava nos bastidores, sentiu aquele velho nervosismo começando. A preocupação sobre cometer erros. Sobre decepcionar. Sobre não ser boa o suficiente. Mas então parou. Respirou. E lembrou. Lembrou do momento fora do tempo. Lembrou da voz dizendo que ela era conduto para algo sagrado. Lembrou das ondas de luz. E sussurrou oração simples, use-me. Flua através de mim. Deixe isto ser oferenda não para a audiência mas para você. E quando saiu ao palco e começou a tocar, algo extraordinário aconteceu. Ela sentiu. Sentiu a presença que tinha falado com ela naquele momento impossível. Não parou o tempo novamente. Mas estava lá. No silêncio entre as notas. Na respiração antes de cada frase musical. No espaço suspenso quando o movimento terminava e próximo começava. E a música que fluiu através dela naquela noite foi diferente de qualquer coisa que tinha tocado antes. Não perfeita. Cometeu erros. Mas viva. Conectada. Sagrada. E viu nos rostos da audiência. Viu lágrimas. Viu aquela expressão de pessoas sendo tocadas em lugar profundo. E soube. Soube que estava fazendo exatamente o que foi colocado aqui para fazer. Estava sendo canal. Estava servindo. Estava permitindo que beleza fluísse do divino através dela para o mundo que precisava desesperadamente de lembretes de que sagrado ainda existe, que beleza ainda é possível, que há algo além de luta diária que faz tudo valer a pena.
Um ano após ouvir o tempo parar, Isadora estava sendo entrevistada para a revista de música clássica. O jornalista perguntou o que tinha causado mudança óbvia na forma como ela tocava, na qualidade da música, na presença que agora trazia para performances. E ela hesitou. Poderia dar resposta vaga sobre crescimento artístico ou nova compreensão técnica. Mas depois de tudo que tinha experimentado, parecia errado não honrar com verdade. Então ela contou. Contou sobre o tempo parando. Sobre o silêncio absoluto. Sobre a voz que falou quando o mundo inteiro estava congelado. Sobre ver o impacto invisível da música em vidas que nunca soube que estava tocando. Sobre aprender que propósito não é sobre reconhecimento ou sucesso mensurável, mas sobre fidelidade ao chamado, sobre ser canal para algo maior, sobre servir mesmo quando não pode ver resultados. O jornalista olhou para ela com ceticismo mal disfarçado. Você realmente espera que as pessoas acreditem que o tempo literalmente parou? Que Deus falou com você? Isadora sorriu. Não espero que acreditem. Não tenho prova. Não tenho evidência além da experiência própria. Mas sei o que vivi. Sei que foi real. E sei que mudou tudo. E se apenas uma pessoa ler isso e reconhecer que talvez eles também têm propósito que não veem, que talvez o trabalho deles também importa de formas invisíveis, que talvez eles também estão sendo chamados para algo maior que ego e ambição pessoal, então vale a pena ser vulnerável o suficiente para